Fala investidor, fala investidora! Nosso tema de hoje é o Quisso 11, fundo de fundos que busca replicar a carteira teórica do Suno 30. Para quem não sabe, o Suno 30 foi criado pela Suno, casa de análise, para filtrar os fundos da B3 e performar melhor que o IFIX. Para fazer parte desse índice é necessário alguns critérios. E os critérios são fazer parte do IFIX, não ser um FOF, um fundo de fundos, possuir mais de um ativo, não ser um fundo monoativo e ter realizado pelo menos um pagamento de proventos ao longo dos últimos 12 meses, tendo assim um yield maior do que zero. Mas você sabia que por regulamento o Quisso 11 não precisa seguir 100% do Suno 30? Podemos ver no regulamento do Quisso 11 que o gestor só é obrigado a aplicar 80% do patrimônio em ativos que compõem o Suno 30. O gestor aí tem essa flexibilidade de operar e usar esses 20% de caixa da forma que acredite ser mais vantajosa para o Quisso 11. O Eduardo Levy, gestor do fundo, costuma falar que exerce uma gestão ativa sobre um índice passivo. A gente vai ver já toda a comparação entre o Quisso 11 e o Suno 30, mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o fundo. O Quisso 11 tem um PL de 425 milhões. Esse número aumentou em meados de maio, quando o fundo teve a sua segunda emissão de cotas, aumentando o PL da casa de 100 milhões para 400 milhões. Ali é um aumento de 4 vezes o PL do fundo. O nome do fundo é Quilima Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário Suno 30. O gestor é a Quilima e o tipo é fundo de fundos. O Quisso 11 é um FOF, é o quarto FOF mais líquido da bolsa, atrás do BCFF, do HFOF e do RBRF. O administrador é a BRL Trust e o valor patrimonial da cota é de R$ 9,62. No dia 23 de julho, final do mês passado, o gestor do Quisso 11 aprovou o split de cotas para atrair o pequeno investidor. A Assembleia aprovou o desdobramento das cotas do fundo de 1 para 10, abaixando o preço da cota para casa dos R$10. Nessa operação, por exemplo, se o investidor tinha 5 cotas do fundo, ele passou a ter 50. Se ele tinha 3, ele passou a ter 30. O valor investido é o mesmo, ele só é dividido em mais ações, em mais papéis. O gestor argumenta que essa iniciativa vai deixar o fundo mais democrático, vai democratizar mais o acesso ao fundo. Com esse split, o Quisso 11 é o FOF mais barato em negociação na Bolsa de Valores, o único negociado na base 10. Ao meu ver, negociando nesse patamar, ele tende aí, com o tempo, a ser o fundo de fundos mais líquido da Bolsa, cumprindo aí o objetivo do gestor. Se assemelha um pouco ao caso do MXRF11, que é um fundo de papel, também negocia patamares mais baratos e hoje é o fundo mais líquido da Bolsa de Valores. O valor de mercado da cota hoje é em R$ 8,71. Como a maioria dos fundos da bolsa, o Quisso 11 também vem desvalorizando. Claro que os FOFs dependem muito dos fundos que estão no seu portfólio, como a maioria está caindo, reflete muito na cotação dos fundos de fundos. Esse cenário de queda se dá muito claro pelo aumento da Selic. Sempre que a Selic aumenta, o IFIX responde de forma negativa. Com a Selic mais alta, os investidores tendem a tirar o seu dinheiro da bolsa, dos fundos imobiliários, e botar na renda fixa, principalmente os pequenos investidores que não estão acostumados com essa volatilidade da bolsa de valores. E com isso, a pressão vendedora fica maior que a pressão compradora. Aí, um efeito cascata aí, o preço acaba caindo consideravelmente. Além disso, no caso do Quisso 11, desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, ele vem com um viés de valorização altíssimo. Ele chegou a ser negociado com um upside de mais de 50% em relação ao seu valor patrimonial. Depois da segunda emissão de cotas, o mercado tratou de assentar esse valor e colocar nos patamares dos outros pares do setor, como BCFF, HFOF e RBRF. Hoje todos esses negociam ali na casa dos 0,90 na relação PVP. Seguindo nos dados sobre o fundo, a taxa de administração é 0,60 ao ano. Ela era 0,65, mas depois da segunda emissão que o PL aumentou, a taxa caiu de 0,65 para 0,60. Eu fiz um levantamento com os principais pares do setor e a menor taxa de fundos dos que eu levantei aqui, dos principais fundos de fundos da Bolsa de Valores, é o BCFF com 0,15% de taxa. Depois o RBRF e o MGFF com 0,20%. Depois vem o HFOF e o Quisso com 0,60% e o maior é o CAFOF com 0,92%. Então a taxa aí não é a maior, mas também não é a menor, fica aí no meio termo das taxas dos FOFs. Sobre a taxa de performance, um ponto positivo para o Quisso 11. Assim como o BCFF, eles não cobram taxa de performance. São os dois únicos que não cobram em relação aos fundos citados anteriormente. O yield do fundo no mês de julho foi de 0,62% e o rendimento de 6 centavos. Claro que esse rendimento aí é sobre a base 10, não sobre mais a base 100. O PVP está em 0,91, um desconto aí de 9% em relação ao valor patrimonial da cota.
Nos comentários, o gestor destaca que a segunda emissão do fundo, que eu não mencionei antes, mas captou 360 milhões, elevou o valor de mercado de 92 milhões para 500 milhões. A gente viu que agora já não está nesses patamares mais de negociação. Ele também reforça que já alocaram 88,4% dos recursos dessa emissão e 4,5% está comprometido com ofertas de ativos do portfólio. Além disso, foi aprovada a possibilidade de investimento em outros fundos administrados pela BRL Trust. No comportamento do mercado, o gestor destacou que após a emissão ocorreu uma forte pressão vendedora nas cotas do fundo, por causa da realização das flipagens pelos investidores. Para quem não sabe, flipagem é quando novas cotas que foram adquiridas antecipadamente por meio de subscrição entram em negociações na Bolsa de Valores. Com isso, o investidor que obteve essa cota por um valor menor, o valor da emissão, entra no mercado vendendo a um preço maior. Com isso, ele tem um lucro, uma margem de lucro aí em relação ao preço que ele pagou e o preço que ele está vendendo. E como são muitas cotas adquiridas antecipadamente pelos cotistas, essa pressão vendedora acaba ficando maior que a pressão compradora, acarretando a desvalorização do preço da cota no mercado. Aqui temos o volume de negociação do fundo desde o início, a média diária e o número de negócios feitos por dia. A liquidez do fundo realmente é muito grande e tende, como eu falei, a ficar maior ainda com esse patamar de negociação. Como falamos agora, o gestor destacou que o desempenho do fundo no mês foi um pouco diferente, um pouco especial do habitual, porque acabou o período de lock-up das cotas. O lock-up é um período de trava que pode acontecer em IPO ou em emissão de fundos também, que impede que o investidor que obteve essa cota com antecedência venda essa cota durante esse período. No caso aí do QS11, assim que acabou esse período que as cotas começaram a ir para o mercado, ocorreu essa forte flipagem e a desvalorização da cota. Por isso, o gestor destaca no relatório que os investidores, pessoa física, reduziram a posição no fundo visando o ganho de capital. Mas ele acredita que agora em agosto a base de investidores aumente como resultado do split das cotas, que vai dar mais acessibilidade ao fundo. Temos aqui a posição de cotistas do fundo com 89,67% de pessoa física, 4,82% de PJ não financeiro, 3,77% de fundos de investimento e 1,74% de instituições financeiras. Na participação das compras e vendas das cotas do fundo no mês, o destaque fica para a pessoa física, com 82,29% das vendas e 94,28% das compras. Com uma relevância também os fundos de investimento, que tiveram 13,23% das vendas e apenas 2,79% das compras. Aí uma defasagem entre vendas e compras em relação aos fundos de investimento. Aqui uma leitura bem interessante no relatório do QS11. São 33.089 cotistas em 2.053 cidades. A maior concentração é em São Paulo, com 11.567 cotistas. Mais de um terço dos cotistas estão em São Paulo. Depois Minas Gerais, com 3.204 e Rio de Janeiro, com 3.090. Depois deles vem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na casa de 2.000, 2.500 cotistas. Temos aqui a evolução mensal de cotistas, com destaque do crescimento médio mensal de janeiro até julho de 20,29%. Hoje o QS11 está com 10 mil cotistas a menos, está na casa ali de 23 mil cotistas, mas ainda assim é o sexto FOF com mais cotistas da Bolsa de Valores. Temos aqui a alocação por fundos de investimento, 11,6% está em caixa, que é o restante do recurso da segunda emissão que não está alocado ainda. 4,5% do caixa já está comprometido com emissões de ativos do fundo que vão ocorrer agora no mês de agosto. Além disso, a maior posição do fundo é em CPTS, com 3,9%. Esse asterisco aqui é já contando o direito de preferência que o fundo vai exercer. Depois temos BRCR, KNCR, HGRU, ali com uma equivalência maior de proporção. Mais embaixo, com uma participação um pouco menor, HSLG, VISC, VCJR, VRTA e GGRC. No final do vídeo eu vou trazer toda a comparação com o Suno 30, mas já podemos ver que, diferente da premissa adotada pelo Suno 30, nem todos os fundos têm participação de 3,3%. Aí, diferente, o gestor considera ponderar mais um ativo do que outro na carteira. Na alocação de investimento por setor, temos a maior fatia aí com papel, em 30,4%, e depois em galpões, com 19,7%. O fundo é bem dividido em outros setores, temos aí em destaque também laje corporativa, com 9,6%, shopping com 9,9%, e também, como já falamos, a parte de liquidez em caixa, com 11,6%. Por classe de ativos, são 88,4% em cotas de fundos imobiliários e 11,6% em renda fixa, que é justamente a parte que ainda está em caixa.
Temos aqui um demonstrativo da comparação do índice Suno 30 e do IFIX, que a premissa que o Suno 30 veio foi para bater de frente com o IFIX, performar de forma melhor e ser mais transparente e fácil de replicar. Podemos ver que desde a sua criação em junho de 2020, ele vem tendo uma constância tanto nos picos quanto nas partes mais baixas de melhor performance do que o IFIX, assim como em comparação no histórico geral em relação à CDI. Então ele vem cumprindo seu objetivo principal de performar melhor que o IFIX. Temos aqui o rendimento dos fundos ali desde o começo do ano, em janeiro, com 72 centavos, depois oscilou para 65, 81 e agora com o split das cotas em julho ficou ali em 6 centavos. E o yield também começou em 0,66% para 0,59 e agora no último mês ficou em 0,62. Então é um yield que desde o começo do ano ficou numa média aí de 0,60 ao mês. Temos aqui uma leitura bem clara da demonstração de resultado mensal do fundo desde ali de fevereiro. A gente pode perceber que o ganho de capital em fevereiro foi de 330 mil, fazendo que aí a receita do ativo fosse bem considerável, 835 mil. Esse ganho de capital, como a gente falou, se dá muito pela gestão do fundo ser ativa sobre uma carteira passiva. Então ele busca sempre fazer flipagem, fazer alocações que vai render mais rendimentos para o fundo. Então essa gestão mais ativa faz esse ganho de capital ser mais interessante. Por isso que em fevereiro essa receita dos ativos ficou maior em comparação a março, abril e maio, que a gente viu que ficou na casa de 500 mil ali, 550 mil. Depois de maio para junho, triplicou praticamente. Isso porque por causa da segunda emissão do fundo, que aumentou o PL do fundo, aumentou os ativos e aumentou tudo aí em relação aos rendimentos que o fundo recebe. E com a alocação do recurso da segunda emissão nos ativos, a gente pode ver que a receita de junho para julho dobrou, porque aloca em ativos que geram rendimentos para o fundo e aí geram mais receita. Em consonância a isso, o fundo aumenta a sua arrecadação. Esse mesmo movimento a gente percebe em relação, claro, ao lucro líquido, que saltou ali em relação a maio, junho e julho, ficando agora em julho na casa de 2,6 milhões de reais de lucro líquido. Chegamos então à comparação que eu prometi para vocês lá no começo do vídeo, entre os fundos presentes no Suno 30 e o Quisso 11. Se vocês contarem aí ativo por ativo, vocês vão ver que no Suno 30 tem 30 ativos, Suno 30, e no Quisso 11 são 32 ativos. Isso porque tem dois fundos aí que estão na carteira do Quisso 11 que não estão no Suno 30. E esses dois são os dois menor participação, o VRTA e o GGRC. Nada que faça grande diferença, já que o somatório dos dois aí dá 1,2%, mas é bom para saber essas diferenças. Além disso, como a gente falou, a proporção de participação dos fundos no Suno 30 são todos 3,3%, é igual. E no caso do Quisso 11, tem uma variação aí boa, com 1, 2, 3%, ali quase 4% do CPTS, então varia aí a ponderação do peso de cada fundo na carteira do Quisso 11. Pessoal, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem aqui embaixo qual fundo vocês querem que tenha uma análise aqui no canal. Conto muito com essa parceria com vocês. Então é isso, investidor. Grande abraço e até a próxima.